tudo bem? Eu sou a Tawane. Eu sou a Julie. E nosso colégio propôs que a gente fizesse um blog para falar sobre a literatura brasileira e focar mais nas obras de Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade. Para começar, hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda geração modernista e sobre Carlos Drummond de Andrade. E tudo que vocês precisarem saber sobre o blog, o projeto está no blog. A gente vai deixar no banco de informações. Isso, tem a nossa equipe, vai dar uma olhada lá, né? Quem puder, gente. A segunda geração modernista, para lembrar, o modernismo começou no Brasil em 1922, na Semana de Arte, que foi os artistas que participaram da Semana de Arte, eles queriam quebrar regras. A primeira geração modernista foi a geração da rebeldia. E a segunda geração modernista, ela começou em 1930 e durou até 1945. A geração modernista de 30, eles achavam importante a questão da rebeldia na primeira geração, mas eles achavam que a literatura era muito mais que rebeldia, muito mais que quebrar padrões. Precisava ser mais séria, mais uma literatura de verdade mesmo. Vamos começar a falar sobre o Carlos Drummond, que é de quem a gente vai falar. Que foi um dos principais autores da segunda geração modernista. Os principais foram Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. E o Carlos Drummond, nas primeiras obras dele, a gente percebe que ele era muito voltado para o autoconhecimento. Ele era muito voltado para o eu, para o próprio umbigo. Ele falava mais sobre se reconhecer e sobre o que ele era como ser humano, o que ele significava. E as primeiras poesias dele, assim, tinha muito ironia, muito humor, não humor. E ele sempre falava dele com essas piadas, assim, tipo, de humor mesmo. E ele era um pouco pessimista também, ironizava. Ele era pessimista com a ironia, ele juntava o pessimismo dele com a ironia. É tipo que ri da própria desgraça. E já nas primeiras obras dele, a gente podia perceber que ele era voltado para si. Já em 1940, ele começou a se solidarizar, ele começou a ver que o mundo era muito mais do que aquilo, que o coração... Porque, assim, tava passando pela Segunda Guerra, né? Ele viu, tipo, eu não posso ficar falando só de mim, sendo que tá tudo acontecendo no mundo. Aí ele resolveu falar sobre... Ele começou a perceber a realidade à volta dele e se solidarizar com o ser humano. E isso ficou claro no livro Sentimento do Mundo, dele e na Rosa do Povo. O Sentimento do Mundo, tipo, foi um choque, porque mudou totalmente o que ele era antes para o que é a segunda fase. Ele tem vários poemas falando sobre... Mãos Dadas, o nome do poema, né? Que ele fala que tem que... Assim, que ele mostra a solidariedade que tem que ter com o ser humano, principalmente no momento de guerra, que é o que eles estão vivendo. E depois, quando a Segunda Guerra acaba e logo começa a Guerra Fria, ele perde totalmente a esperança que ele tem e começa a ser mais pessimista ainda. A ser mais pessimista e cético, e começa a escrever de outra forma. Ele começa a falar sobre... Foi na terceira fase que ele começou a falar das palavras, né? Tipo, ridicularizar a palavra em si. Acho que foi porque na quarta fase ele começou a ser cético, não foi? Na quarta fase, porque a poesia drumondiana é dividida em 4 fases. Que a primeira é que ele era apegado à geração de 22, a segunda era sobre a solidariedade com o ser humano, e a terceira já é quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E a terceira também, ele, tipo assim, não sabia nem o que ele podia escrever. Ele tava meio indeciso sobre o mundo, sobre ele também. Porque ele se tornou muito solidário com o mundo. Aí, de repente, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que eles acharam que por um momento
o mundo ia estar em paz, começou uma outra guerra, uma guerra fria, que era uma guerra também que podia ser uma guerra de destruição mútua. Ele começou a ver que, cara, o mundo era... Ninguém era solidário com ninguém. Ele tava todo mundo ligado aos seus próprios interesses. Aí ele começou a ser cético e a perder a esperança que ele tinha no mundo. E na quarta fase? Na quarta fase ele começou a falar sobre o erotismo. E ele foi muito criticado também, porque os críticos diziam que depois da década de 60, depois da década de 60... Ele não fez nada de novo, nada nem de assim... extraordinário, que era sempre o que se esperava de Carlos Drummond de Andrade. E a falar de coisas que não... Assim, não é que não interessava, lógico. Carlos Drummond sempre interessou, as poesias dele. Mas é porque ele era muito imprevisível, né? Tipo assim, a qualquer hora ele podia mudar de fase de novo e... Porque ele já se radicalizou totalmente, trocando de falar só do eu e ser solidário com o mundo, que acho que ninguém esperava na época. E ao mesmo tempo que ele é individualista, ele é universalista. Então, a gente fica... Então, a gente espera que tenha ajudado vocês e quem puder, né, visitar nosso blog, comenta lá. Comenta aí no YouTube. Comenta aí no YouTube também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se você gostou, clique em gostei, né? E é isso. E na semana que vem a gente volta com um novo vídeo sobre outro autor da segunda geração modernista. Tchau!